Boa noite. O semiárido brasileiro, com quase 1 milhão de quilômetros quadrados, já é considerado uma das maiores áreas do mundo suscetíveis ao processo de desertificação. São vários os fatores que ajudam na degradação do solo. Além da questão climática, com longos períodos de seca, a grande vilã é a ação do homem nos desmatamentos da vegetação nativa e no mau uso das terras. Para discutir desertificação, suas causas, consequências para o meio ambiente e para a população local, como também alternativas para reverter esse processo, convidamos o secretário executivo da Agricultura Familiar de Pernambuco, José Cláudio Silva, a coordenadora executiva da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA, Neilda Pereira, também o professor de pós-graduação em Ciências Geográficas da UFPE, Fernando Mota. Lembramos que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários pelo telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãope. Bem, boa noite. Vamos começar o nosso debate. A compreensão popular é que desertificação é a transformação de uma área em um deserto. Professor Fernando Mota, o que mais podemos acrescentar a essa definição? Que não é isso. Desertificação foi um termo adotado há 60 anos atrás para avaliar o fenômeno que estava ocorrendo na região do Sahel. A região do Sahel ele está muito próximo ao Saara, é contíguo, é como um semiárido daquela área. Então, de tempos em tempos, o ciclo, o deserto fica mais seco, o Sahel fica mais seco e comporta-se como se fosse uma expansão do Saara. Daí, os problemas que advieram para a população de lá fez com que a ONU passasse a fazer um estudo detalhado sobre o problema. E isso levou a pesquisadores da Suécia a analisar o problema dizendo que era climático. Os pesquisadores da Universidade do Arizona falaram ou disseram que era antrópico. Então ficou essa dubiedade. É clima ou é o homem? A ONU resolveu criar o conceito dela, que integra todos os dois. Então, isso aí é o ponto pacífico. Agora, com relação a nós aqui, nós não deveríamos chamar de desertificação. É mais cômodo, porque já existe um conceito universal, o conceito da ONU. O que nós temos aqui, muito mais, é um processo de degradação. Como você muito bem disse logo no começo, você falou que o processo é antrópico. Nós não temos problema climático aqui, nós temos seca. A seca é natural, a seca é cíclica. Não é a desertificação, ela não ocorre em todo o Nordeste. São áreas específicas do Nordeste que apresentam características para a desertificação. E é bom destacar, são 3 tipos de solo que possibilitam isso, e um sobretudo, que é um solo fertilíssimo, no entanto, é facilmente erodido, o luvisolo. Professor, nós temos um compromisso aqui no programa de cada palavra técnica ou científica ela ser traduzida, né, para que a gente possa alcançar todas as pessoas. E o senhor falou 2 vezes a palavra antrópico, então falta ainda trazer pela ação a humana. definição. O antrópico é pela ação humana. Secretário José Cláudio, a gente sabe que o Nordeste tem hoje alguns núcleos, né, de risco intenso. O professor permita-nos usar a palavra desertificação da maneira como é compreendida hoje pela nossa sociedade, né, para que a gente possa palavra fazer, também. certo, para que o debate possa seguir. Então, assim, nós temos essas áreas de risco intenso, que são quase 18 mil quilômetros quadrados. Né? O que isso representa, de fato, em termos de riscos para a região Nordeste? Primeiro, boa noite, Valdir, boa noite, cumprimentar
Neildo, aqui representando a ASA, e o professor representando a academia, dizer que o primeiro risco é você ter aí uma escassez, principalmente de alimentos, na medida que você tem uma diminuição de terras que são utilizadas para a agricultura, em especial para a agricultura familiar. Essas terras, na medida que acontece essa ação de desertificação, sobretudo, como o professor já falou, como uma ação a partir de uma ação humana, e aí vai de diferentes aspectos, seja ele em razão desde a preparação de solo, ao tipo de cultura que vai ser produzida nesse solo, ao tipo de manejo que também vai ser dado, isso representa um risco grande. E é claro que aqui em Pernambuco nós já tem várias áreas, extensões de terra nessa situação, e a gente entende, o governo do estado entende e compreende que é preciso que haja, sobretudo, um processo de educação contextualizada para que, na medida que eu conheça a realidade, eu possa ou contribuir para que haja uma mudança ou, pelo menos, conservar em situação adequada. Isso não acontece com todos os estados, ou todos os estados têm áreas já em risco? E a pergunta que eu traria ainda é quais os estados onde a situação ela é mais grave? A gente tem aqui informação de que Piauí seria um desses estados, Ceará, Pernambuco se situa também dentro desse estado. Piauí, principalmente os estados Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Né? Esses são os estados onde essa situação, aí também parte da Bahia, né? São os estados onde a situação é mais agravada. Né? E se a gente for levar em consideração, sobretudo, as ações de desenvolvimento que foi colocado para a região, sobretudo para a região do Araripe e a região mesmo do Vale do São Francisco também, né, em especial os processos de irrigação, porque como todo o processo de desertificação aqui no Nordeste é muito voltado para a ação humana, principalmente naquela região, sobretudo com o uso de irrigação inadequado. Neildo, você que é uma estudiosa do semiárido nordestino, né, poderia fazer um comparativo para a gente entre a situação desses outros estados e a situação daqui de Pernambuco? Sim, boa noite, Valdir, boa noite, professor Fernando, Cláudio e todos os telespectadores que nos assistem nesse momento. Né? Primeiro dizer que a nossa ação enquanto ASA, ela extrapola o Nordeste, né? Nós atuamos em todo o semiárido brasileiro, porque isso significa que no norte de Minas Gerais você tem região que tem as características de uma região do semiárido brasileiro. Então a gente vai além do Nordeste e aí tem uma atuação em Minas Gerais. Falar desse processo de degradação, falar da desertificação, eu acho que tem dois aspectos que a gente precisa considerar. Né? Primeiro, as próprias mudanças que nós estamos passando, né? A mudança climática, a mudança com a natureza e a nossa ação no uso inadequado da terra, dos recursos naturais, né? E tudo isso é um círculo, tudo isso ou pode contribuir para diminuir ou pode contribuir para avançar. Então, a gente percebe que nos estados que nós atuamos enquanto ASA, você tem diversas realidades. Você tem o impacto dos grandes projetos, e aí os grandes projetos que muitas vezes não analisam as realidades, não analisam a situação daquelas comunidades, daquelas terras, os recursos naturais, e isso traz um impacto muito grande, né, na natureza, mas também na vida das pessoas. E você tem a forma como, historicamente, essas famílias cultivaram, né, preservaram. Então, você tem diversos aspectos que tanto podem contribuir para avançar, como também pode contribuir para diminuir esses efeitos. Então, olhando para a nossa ação da ASA no semiárido brasileiro, a gente consegue identificar diversas situações. Mas é importante dizer também que a gente hoje avalia que tem um conjunto de outras coisas sendo feitas, que eu acho que isso é ponto para um próximo bloco. Sim, sim, nós queremos também ser propositivos, né? A ideia da gente é fazer um panorama sobre a situação e depois a gente vai trazer aí as possíveis soluções, né? O que é possível ainda se fazer para salvar o planeta, salvar a região, salvar o semiárido desse problema que hoje tanto preocupa a humanidade. Mas aí, quando a gente falava sobre Pernambuco, Pernambuco é um estado que parece-me que a região de Cabrobó, ela tem um quadro mais grave, não é isso, professor?
Olha, o grave é relativo. Eu gostaria de pegar uma ponta do que Neilda disse, eu prefiro chamar Neilda de senhora. A gente tem que ter muito cuidado quando se fala em aquecimento global. Isso, para mim, desculpe, é uma aberração. Por quê? Porque nós não estamos no aquecimento global. Nós estamos num ciclo de aumento da temperatura, da mesma maneira que nós temos o ciclo das secas. 11 anos de seca, depois as chuvas melhoram e retoma depois mais 11 anos de seca, e assim é um ciclo. A mesma coisa é o clima. Nós estamos num período pós-glaciar, ou seja, depois de uma glaciação, das geleiras recuarem há 10 mil anos atrás, o Saara se transformou num deserto, que Saara não era um deserto. Então, tudo isso aí é uma mudança gradual, a grande termo. Nós não é por causa da industrialização, não é por causa do aumento do CO2, mas é um ciclo, nós vivemos esse ciclo. Tanto é que em 1400 nós tivemos na Europa uma pequena idade do gelo. As temperaturas baixaram 3 graus na Europa. Aí trouxe uma crise medonha. Afetou aqui? Afetou. Professor, será que vamos desconstruir aquela abertura que eu fiz no programa? Né, que eu tinha colocado aqui que um dos principais vilões é o homem, né? A principal vilã exatamente. É a ação do homem. Mas aí o senhor coloca como sendo a questão climática uma coisa cíclica. E a Terra, ela está dando sinais de que pode realmente perder muito, né, sua fertilidade, né, sua vitalidade, ao que algumas pessoas chamam de desertificação. Uhum. Aí eu queria agora que o senhor colocasse frente a frente o homem e as ações climáticas, aliás, o clima, né, as condições climáticas e a ação do homem. Tem um que está interferindo de uma forma mais substancial nesse processo? O homem, sem sombra de dúvida. Há 18 mil anos atrás, nós temos aqui um deserto. Há 9 mil anos atrás, começou a se estabelecer o semiárido. Por quê? Porque a idade do gelo desapareceu. Entramos num período pós-glaciação. Então, quer dizer, veja como muda. Essa mudança não é provocada pelo homem, essa mudança é cíclica. Então, os problemas de hoje, que está passando aqui no Nordeste, é tipicamente humana. Os Estados Unidos têm deserto? Tem. Tem desertificação? Não. Por quê? Vamos então agora falar sobre o desmatamento. Tá? Então, a gente sabe que a região do semiárido hoje, ela está, pelo menos a gente tem visto aí saírem matérias nos jornais locais, né, que 50% da cobertura vegetal, né, da área de Caatinga, ela já foi para os ares, né? Ou seja, o processo de desmatamento é muito intenso. E aí a tese é que, desmatando, o solo vai ficando muito exposto. Secretário, gostaria de ouvir sua opinião. É esse realmente o quadro que está se configurando e de que forma é possível haver uma ação para que daqui a pouco não tenhamos, não apenas, que já é muito, 50%, que esse percentual ele possa aumentar ainda mais? Primeiro, penso e temos percebido isso, que há uma mudança no conjunto da sociedade, sobretudo no comportamento das pessoas, no sentido de preservar um pouco mais, de conservar, mas sobretudo de repor parte dessa, ou seja, há uma conscientização já na sociedade da importância de se preservar esse riquíssimo bioma nosso, que é o bioma Caatinga. É verdade que já houve uma supressão, agora, se nós formos analisar também historicamente o jeito que se pensou ou que foi proposto para se produzir nesse bioma, né, inclusive uma reprodução, né, de biomas completamente diferentes que era colocado, ou seja, se pensava em se produzir aqui expondo a terra ao sol quando não havia essa necessidade. E qual era o instrumento utilizado para isso? Primeiro desmata, limpa a terra, expõe ela. E hoje a gente já percebe, é claro que em sinais ainda pequenos, mas já significativos de mudanças no jeito de lidar com a terra, no jeito de se produzir.
em especial na agricultura familiar, onde você já tem processo de produção agroecológica, ou seja, aquele processo que se produz em harmonia com os recursos naturais, mas sobretudo com a vegetação. Então, de fato, isso demonstra que se o ser humano quiser, é possível que a gente vá transformando também essa realidade. Do mesmo jeito que transformamos para ruim, podemos transformar para melhor, ou pelo menos para adequar em condições favoráveis para se viver e se produzir o que é suficiente também para continuar se existindo as coisas. Neilda, o desmatamento é enorme, né? E essa mata, a árvore que vem da caatinga, por exemplo, ela é utilizada para diversos fins, inclusive fins industriais. E aí, como vocês acompanham essa realidade? Nós temos um privilégio de ter no semiárido uma vegetação que se adequa à nossa realidade, né? A caatinga, é impressionante a resistência da caatinga ao clima da nossa região. Porque em períodos de menos chuvas, a gente percebe que praticamente, olhando para a vegetação, você não vê a caatinga. Com pouca chuva, ela se renova. Então, isso mostra que a nossa vegetação ela é adequada para essa região. O exemplo é um buzeiro, por exemplo, né? Que colhe a água nas suas batatas, né, nas suas raízes, e nos grandes períodos de estiagem, um buzeiro dá frutos. Então, a própria vegetação nos ensina como viver aqui. E, de fato, Valdir, uma questão preocupante que nós temos no estado de Pernambuco e também no semiárido é um alto índice de desmatamento. Por exemplo, a região do Agreste, né, de Pernambuco, é uma região que mais sofre com essa consequência. Então, aí está a ação do homem e da mulher. É aquela questão que eu colocava no primeiro bloco, né? De que nós podemos contribuir ou nós podemos também evitar. E aí o desmatamento é uma ação humana, em pequena e em grande escala. Você tem o desmatamento para as plantações, né? E aí nas unidades familiares, os agricultores familiares, mas você tem desmatamento também para os grandes projetos, que isso tem um impacto muito grande com a natureza. Então, falar de desertificação, falar de degradação ambiental, é impossível falar de tudo isso sem olhar para a nossa ação, para a forma como a gente conserva esses recursos naturais. Então, aqui em Pernambuco, uma das regiões que mais tem nos preocupado, enquanto ASA, fazendo esse debate da importância do meio ambiente, é a região do Agreste, porque está ali concentrado um grande número de habitantes e um grande número de habitantes que ainda têm práticas que não contribuem com o meio ambiente, que não contribui com a natureza, infelizmente. Nós precisamos fazer um intervalo, lembrando que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e também pelo Twitter @opiniãopr. A gente volta dentro de um instante. O Opinião Pernambuco está de volta. O tema de hoje é desertificação. Participam do debate o secretário executivo da Agricultura Familiar de Pernambuco, José Cláudio Silva, a coordenadora executiva da Articulação Semiárido Brasileiro ASA, Neilda Pereira, e o professor de pós-graduação em Ciências Geográficas da UFPE, Fernando Mota. Professor, quais são os sintomas que mostram que uma terra, que uma determinada área, ela está sofrendo um processo de degradação ou que ela estaria migrando para aquilo que popularmente se chama de desertificação? Eu gostei de dois exemplos que foi dado aqui há pouco, no primeiro bloco. O do secretário, falando em desmatamento, e da coordenadora falando em salinização, secretário, e desmatamento, a coordenadora. Na minha opinião, são os dois problemas maiores do nosso semiárido. Por quê? Salinização, ela é feita de forma inadequada. Nós temos em Cabrobó, eu trabalho em Cabrobó já desde 2001, naquela região de Cabrobó, e tenho observado
projetos de irrigação, onde é feita irrigação, jogando a água e fazendo a inundação do solo, sem nenhum critério. Então, gasto de água de forma exacerbada. Sabemos que a temperatura do solo é alta, a temperatura do ar também. Para vocês terem ideia, eu fiz medição de temperatura do solo durante o mês de novembro, na superfície, 63 graus. A 20 centímetros de profundidade, 40 graus. Ora, o que é que isso acontece? O sal migra para cima, saliniza. O outro, o desmatamento. O Nordeste, a gente acha que o Nordeste é uma área de caatinga arbustiva. Não, o Nordeste era uma área de caatinga arbórea. Predominava as espécies arbóreas. Vou dar o exemplo de um só, tem um agricultor conhecido meu, que ele protege o solo. Na propriedade dele, ele tem uma jurema preta com 10 metros de altura, somente. Então, qual é o tamanho que a gente vê a jurema? Pequenininha. Então, significa que o problema maior é esse. O que acontece? Erosão do solo. Então, a partir do momento que você desmata, você deixa o solo exposto à ação do calor, que mata, que queima a matéria orgânica, mata os micro-organismos, a microbiota, e a irrigação, que saliniza o solo, também eliminando as espécies durante 4, 5 anos, porque você vai deixar abandonado, juntando tudo isso com as chuvas concentradas, que o que caracteriza o nosso semiárido é a chuva concentrada, a erosão. Então, com esses sintomas, a gente tem o diagnóstico. Tem um diagnóstico. E o senhor já falou um pouco sobre os efeitos climáticos, né? A gente sabe que a seca, ela não é uma opção do homem. E algumas pessoas, elas criam essa associação de que a seca poderia estar causando, né, isso que se chama de desertificação. A seca, ela realmente pode causar isso? Ou a seca, ela existiria naturalmente e ela não implicaria num processo de desertificação se o homem não tivesse por trás, não tivesse agindo com o desmatamento e com as suas outras... Como a seca é um fenômeno natural e cíclica, isso já é comprovado. Agora, como você vem num conjunto de práticas inadequadas é que tem levado com que, durante os períodos de seca, as consequências para as pessoas que vivem nessa região seja mais agravada. Na verdade, o que falta é ter práticas de convivência com esta realidade, que é a seca, que é cíclica. A seca parece mais intensa quando você não tem a vegetação, por exemplo. Exatamente. Como o professor falou, em função dessa inadequação, primeiro, é preciso, e falta isso, né? Isso falta em todo o país, mas no semiárido isso talvez seja mais presente, que é um processo, primeiro, de educação contextualizada. Eu só preservo, eu só conservo aquilo que eu conheço, porque o que é estranho, eu não sou levado, até pela própria condição humana, a preservar. Um outro aspecto importante em tudo isso é que poderia cumprir um papel fundamental, que é a assistência técnica, mas, sobretudo, uma assistência técnica específica para o nosso bioma. Então, a assistência técnica, que é aquilo que ensina as boas práticas, que ensina e aprende as boas práticas com os agricultores e agricultoras do semiárido. E isso, durante muito tempo, foi escasso. Secretário, como, por exemplo, fazer com que a irrigação não seja vilã dentro desse processo e que ela possa exatamente fazer o efeito, contribuir? Ela pode fazer o efeito contrário, como estamos... A ASA, numa gestão compartilhada entre nós, o Estado, o governo do Estado e a sociedade civil através da ASA, estamos exercitando esse processo de um processo de irrigação que seja adequado, que seja harmônico entre a conservação dos recursos naturais, a conservação principalmente do solo. Então, isso hoje já é possível, né? Agora, o que falta é isso, falta uma assistência técnica, uma capacitação, uma educação contextualizada. E por que o governo não toma a frente? Mas isso já vem acontecendo. É claro que, veja, nós viemos de um processo histórico
de mais de 500 anos e que é preciso, e para que aconteça essa mudança, isso vai acontecendo gradativamente. Hoje a gente já tem um conjunto de políticas voltada para isso e, sobretudo, políticas também com controle da sociedade, né? Onde, através dos conselhos municipais, através dos fóruns de debates territoriais, isso já vem acontecendo. Agora, veja, o período foi muito longo de desconstrução dessa pedagogia, dessa proposta de lidar com a terra, de lidar com esse ambiente que é o ambiente do bioma Caatinga. Neilda, o diálogo com os pequenos plantadores, os pequenos agricultores, me parece uma coisa muito tranquila, mas é preciso que esse diálogo evolua para os grandes investidores. Por exemplo, nós temos em Pernambuco o polo, Pernambuco é um polo gesseiro, né? É um polo forte também de cerâmica. E essas indústrias, elas acabam utilizando como matéria-prima para gerar sua energia a lenha que vem da Caatinga. Exatamente. Ou seja, isso precisa de uma ação muito enérgica por parte do Estado para poder conter isso? Se a gente olha hoje para Pernambuco, Pernambuco é um dos estados que, eu diria que tem concentrado hoje grandes projetos e projetos que traz um impacto, né? Olhando para a região do Araripe, do São Francisco, o próprio Agreste, então você tem diversas obras em várias regiões do estado. E são obras que precisam ser, antes de implantadas, observada a realidade que essas pessoas se encontram. Então, você tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né? E aí pode ser um impacto, né, tanto negativo, né, a partir do momento que você tem uma grande concentração de gente nessas áreas, e você pode também trazer um impacto positivo. Agora, isso é acompanhado de todo um trabalho, né, de sensibilização, de educação, de assessoria, que o Estado precisa desenvolver. Então, se olha hoje para esses grandes projetos e para o que, de fato, esses projetos estão causando, né, nessa realidade, precisa ser desenvolvido um conjunto de outras ações. E aí são ações do ponto de vista educacional, mas são ações também que incentivem essas pessoas a cuidarem da própria realidade. Agora, não pode ser apenas, mesmo sendo importantes, momentos de formação, momentos de capacitação. Essas ações são importantes, mas a gente precisa fazer algo mais. E esse algo mais significa desenvolver projetos de acordo com a realidade. Porque grandes projetos nós vamos ter, e é importante que tenha. Agora, associados a esses grandes projetos, nós precisamos olhar para o impacto dele na vida das pessoas. E isso a gente tem feito um debate, seja no Estado, seja no âmbito nacional, de se olhar para, de fato, a realidade e como é que isso pode contribuir para que o homem e a mulher viva, né, no semiárido brasileiro, mas viva com condições. Então, esse debate a gente tem feito enquanto ASA. Professor, me permita trazer essa questão ainda para o secretário, que enquanto Neilda falava, eu estava lembrando aqui do caso de Suape. Né? Houve um grande investimento sem se analisar previamente os impactos ambientais e o que todo mundo fala é que os tubarões que estão aparecendo aí em Boa Viagem já são consequência exatamente dessa ação que foi feita lá em Suape. Secretário, me parece que se também não for feito esse trabalho preventivo nas áreas de Caatinga, a gente vai ter como consequência a desertificação, ou seja, a gente passaria a ter desertificação e teria os tubarões, tudo em decorrência de uma falta de uma ação prévia por parte do poder público. E o nosso secretário de Agricultura, o secretário Aldo Santos, tem colocado e tem tido como priorização que todos os projetos, primeiro, sejam analisados e avaliados para que, e aí também essa é uma orientação do nosso governador, né, para que se minimize ao máximo os impactos ambientais, né? É claro que não tem jeito, quando você tem grandes projetos, e é verdade, Pernambuco é um dos estados que tem despontado aí nos últimos anos como o estado que mais tem crescido do ponto de vista do desenvolvimento econômico. É claro que esse desenvolvimento também tem sido na ideia de se levar para se distribuir em todo o estado
e, sobretudo, que haja também uma participação maior da sociedade nesse processo. E, ao mesmo tempo, buscar fazer. E nós temos priorizado isso na agricultura, seja na agricultura como toda, seja na agricultura familiar, que os projetos têm que ter, sobretudo, um caráter que contemple o aspecto da sustentabilidade, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista social, mas, sobretudo, do ponto de vista ambiental, para que a gente possa, através da produção, tirar aquilo que é necessário para que a gente possa continuar nos desenvolvendo, mas, ao mesmo tempo, também conservando esses recursos naturais, sob pena da gente não deixar como herança para o futuro uma terra mais degradada do que a que já herdamos. Então, é claro, como eu disse, isso é um processo que requer tempo, porque passa também por um processo de formação ou de readequação cultural. E daí que a gente estamos colocando a assistência técnica, a assessoria, buscando a experiência que as organizações sociais ao longo do tempo foram construindo, para que a gente possa ir nos adequando a essa nova concepção de desenvolvimento que é preciso que aconteça. Professor Fernando Mota, o senhor está querendo complementar ainda? Eu gostaria de entrar então o senhor complementa e aí, depois eu tenho uma pergunta para o senhor. Eu acho que é muito interessante o que está sendo colocado, porque existe em Belém de São Francisco uma empresa, não sei se você conhece, a Agrodan. Existe uma empresa que produz manga para exportação. Então, você vai para lá, são 100 e poucos hectares, você não vê uma área salinizada. As técnicas que ele emprega são exatamente para evitar a salinização. É a irrigação por cotejamento, é a manutenção de uma coxa de grama ou de capim, vamos chamar assim, para evitar a incidência direta dos raios solares, e está indo muito bem. Exporta, inclusive, para um dos países, vou usar a expressão, mais chato do mundo. O país mais chato do mundo, Inglaterra. Eles exportam para lá. Então, veja, outra coisa, como Neilda falou, essa questão da educação, da orientação. Nós poderíamos ir um pouco mais além, pegar trabalhos que já foram feitos no passado, o próprio trabalho de Vasconcelos Sobrinho, o próprio trabalho de Guimarães Duque, o próprio livro de Guimarães Duque, que ele fala exatamente do cultivo dentro do semiárido, as chamadas, que ele chama as lavouras xerófilas, ou seja, aquelas adequadas à região, e pouco se faz sobre isso. Eu acho que tem que haver uma mudança de visão, como o secretário colocou. Tem aqui uma afirmação do professor Humberto Barbosa, ele é do Instituto de Ciências Atmosféricas da UFAL. Essa declaração dele saiu numa matéria do jornal O Globo, e ele diz, né, o Brasil ainda trata a seca como se fosse o Zimbábue ou outros países muito pobres da África. Isso não é aceitável. Temos pesquisa, técnica e ferramentas para evitar que a degradação aconteça. Os políticos tratam a seca em ciclos de quatro anos, que é a duração de seus mandatos. Se nada acontecer, as pessoas dos municípios atingidos pela desertificação vão migrar para grandes centros, gerando outros problemas. E aí ele toca num ponto que é importantíssimo, assim, na minha opinião, que é a questão da ameaça de um novo êxodo, né, a partir do momento em que as terras não se tornem mais produtivas. Mas isso, já está havendo. E isso o preocupa. Agora eu não lembro quem falou da vez anterior, se foi o secretário ou se foi Neilda. Foi secretária, né? Secretária e depois o professor. Então você, Neilda, está com a palavra. Isso de fato acontece, Valdir. Infelizmente nós ainda temos várias situações de migração. É claro que tem diminuído, porque a gente tem conseguido avançar num conjunto de ações, num conjunto de políticas que tem chegado até as pessoas. Só que isso precisa se intensificar.
Nós temos uma dívida histórica com essa região. Infelizmente, essa região, ela, ao longo desses anos, sempre foi vista como uma região de coitados, de homens e mulheres que dependiam de ações emergenciais, de carro-pipa, de cesta básica, e não de uma região que tem potencialidade, que tem características próprias, mas que o problema não é a seca. A seca é um fenômeno natural, sempre fez e sempre fará parte da nossa vida. O que falta, de fato, é políticas estruturantes. E aí, nesse sentido, a ASA, desde 1999, tem mostrado, tanto aos estados como ao governo federal, que pensar em convivência com o semiárido significa pensar um conjunto de alternativas. Nós não podemos pensar só na cisterna de placa, nós não podemos pensar só nas sementes nativas, nós precisamos pensar no conjunto de políticas, na terra, na água, na assistência técnica, porque, de fato, o problema do semiárido, o problema do Nordeste não é a seca. O que o professor coloca aqui não é só a questão da seca em si, é a questão da desertificação. Ele acredita que, desertificando-se a terra, por conta de todos esses problemas, aí que o êxodo volte, aliás, não é nem que ele volte, né? Ele existia por conta da seca, ele passe a existir por um outro motivo que não é a seca. Claro, porque a partir do momento que eu moro numa comunidade, né, rural, distante da cidade, que eu não tenho a condição de produzir, porque que a minha terra não oferece mais condições de produzir o próprio alimento, como é que eu vou me manter nessa área? Então, exato. É papel do Estado brasileiro garantir as condições, tanto para o homem e a mulher do campo, cultivar essa terra, e aí muitas vezes a gente bate muito na tecla de que é um problema histórico. Mas é um problema que tem que ser enfrentado, porque eu preciso conhecer as melhores técnicas de cultivar a minha propriedade, sejam técnicas do ponto de vista comunitário, da pesquisa. A pesquisa precisa estar a serviço dessa ação que a gente está desenvolvendo. E aí a gente está na seara do secretário. Então a gente chama um intervalo, na sequência o secretário fala um pouquinho sobre isso, certo? Então voltamos para esse intervalo, lembrando que você ainda pode participar através de comentários ou perguntas pelo telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter @opiniãopr. Até já. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco e o assunto de hoje é desertificação. Tem aqui um comentário de João Martins, da Bomba do Emetério. Eu acho que não existe a desertificação no Nordeste, e sim a degradação pela ação do próprio homem com a má utilização do solo para a agricultura, podendo prejudicar no futuro, inclusive no futuro, a produção de alimentos. E no bloco anterior, a gente ficou de passar a palavra para o secretário José Cláudio, que tem exatamente tentado apresentar algumas alternativas a partir da agricultura familiar. Que alternativas são essas, secretário? Primeiro, a agricultura familiar, ela responde por um percentual de mais de 80% daquilo que chega à mesa dos brasileiros e brasileiras para se alimentarem. E como a Neilda falava, né, o que falta são políticas estruturantes para a convivência na realidade do semiárido, porque mesmo no semiárido a gente tem um potencial de produção bastante elevado e uma produção sustentável. E o governo de Pernambuco, entendendo da importância que tem esse setor, não apenas como um setor para transferência de renda, mas também como um setor estratégico para o desenvolvimento econômico do nosso Estado, entendendo isso e entendendo da importância que também as organizações sociais tinham no sentido de contribuir com políticas e como parcerias, foi criada então a Secretaria Executiva da Agricultura Familiar, exatamente para poder ser um ambiente onde pudesse dialogar, construir, estar junto, ser parceiro. E isso tem sido, de certa maneira, tem sido feito. É claro que a gente reconhece que ainda precisa muito mais ser feito e certamente será, porque essa é a vontade e tem essa energia assim, no desejo de fazer do nosso governador.
E é nesse sentido, Valdir, que nós temos realizado algumas parcerias, né, sobretudo, né, com a ASA e também com outras organizações, no sentido de melhorar essa convivência com o semiárido, né, principalmente no que diz respeito à infraestrutura hídrica. Se nós formos ver, mesmo com essa grande estiagem prolongada que nós estamos saindo, e é exatamente agora, no período que começa a chover, que nós ainda continuamos debatendo a situação da estiagem, mesmo com todo esse processo que houveram, a gente não viu grandes êxodos, grande migração de pessoas, seja do campo para a cidade, seja do campo para outras cidades. E ao mesmo tempo que também a gente foi, através de um conjunto de políticas, né, dialogado, construído com as organizações, que se manteve a população no campo. Teve dificuldade, os animais, principalmente os animais que sofreram mais, mas mesmo assim foi feito um conjunto de políticas, primeiro em caráter emergencial, que era preciso assegurar que as pessoas permanecessem no campo, e também de política estruturadora, como é o caso do Pernambuco Mais Produtivo, um programa que nós estamos em parceria com as organizações, implantando 15 mil cisternas, que vai atender em torno de 85 mil famílias de Pernambuco, com possibilidade de fazer dessas cisternas um espaço de produção, porque é para a inclusão produtiva. Certo. Nós temos aqui uma pergunta para o professor Fernando Mota, é do Ricardo de Camaragibe, sobre a chuva sólida. Ele diz: li uma matéria a respeito de cristais de água, já estudados em outros países. Seria possível usar essa água em pó aqui no Brasil, a fim de minimizar o efeito da desertificação? A UFPE também estuda esse tipo de material? Não. Nós não temos condições aqui de ter chuva sólida por causa das condições climáticas. Nós vivemos num país tropical, com temperaturas médias de ordem de 25 graus, onde não há um processo de formação. No sul do país, a gente já encontra o que ele quer chamar chuva sólida, é o granizo. Então aqui nós não temos condição de granizo. As nuvens não se formam para isso. Se houver queda de algum grão de gelo, ele se derrete no meio do caminho. Nós temos aqui Rezende da Estância, ele faz um comentário. Do ponto de vista científico, o planeta Terra obedece a 3 movimentos: o de rotação e translação, claro. O terceiro é o das marés, que ocorre a cada 5.000 anos. Porém, o grande vilão é o homem, com medidas destrutivas em nome do progresso. É a opinião dele. E vamos seguindo mais um comentário de Marli da Piedade. Há uma integração entre a natureza e o homem, logo tem grande responsabilidade sobre o que a corrói. Raminho, de Jaboatão, para o secretário: não seria possível, ao invés de outros investimentos menos importantes, que o governo perfurasse mais poços no sertão? Dessa forma, a situação do agricultor certamente melhoraria. Não haveria tantos animais mortos e degradação. Mais uma vez, parabéns pelo programa. Secretário, rapidinho, que a gente agora precisa acelerar. É verdade. Vamos, aonde tiver condição de perfurar poços, se esse poço, por exemplo, dessalinizado, nós vamos implantar os dessalinizadores. Mas aonde não for possível, aonde for possível uma barragem, nós vamos fazer uma barragem. Onde não for possível, nós vamos implantar uma cisterna. Mas é o desafio nosso de, em cada canto de nosso estado, do mesmo jeito que foi com o programa Luz para Todos, onde toda a família rural, o ex-governador Miguel Arraes botou um ponto de luz, é o desafio do nosso governo botar um ponto de água, seja um poço, seja uma cisterna ou uma barragem. Neilda, começam a surgir aqui possibilidades, né, algumas eventuais soluções para o problema. E aí, na sua percepção, de que maneira que o problema pode ser combatido? Onde está a solução? É uma solução ou seria um conjunto de alternativas para que a gente possa minimizar o impacto dessa degradação? Eu acho que, na verdade, é um pouco o que eu estava colocando no bloco anterior, né? A gente precisa pensar em um conjunto de ação. Reflorestamento, por exemplo. E olhando para a prática dos agricultores e agricultoras, nós já temos diversas experiências nesse sentido. Nós temos hoje agricultores e agricultoras que cultivam as suas terras diferentes, a partir da agroecologia, da agrofloresta, valorizando os recursos naturais. Inclusive agricultores que passaram por esse período de seca,
né, diferente de outros agricultores, pela forma como cultiva a terra, pela forma como convive com a natureza, que preserva os recursos naturais. Então, você precisa pensar num conjunto de alternativas. E aquilo que eu falei anteriormente, de pensar em atividades de formação, de educação, mas também pensar em reaplicar experiências e projetos que podem minimizar essa situação. E aí nós temos não só as cisternas de placa, como nós temos as barragens subterrâneas, como nós temos os sistemas agroflorestais, como nós temos a conservação das sementes crioulas. Então, dizer que hoje no semiárido nós temos várias experiências que os agricultores têm passado por esse período de estiagem diferente e têm, sobretudo, contribuído para minimizar esses efeitos da desertificação. Professor, é possível reflorestar a Caatinga? Claro. Da mesma maneira que você refloresta a zona da mata, a Caatinga também. Mas isso nem sequer começou ainda. Nem sequer começou. Apenas esporadicamente, um agricultor e outro cria um RPPN na sua propriedade, primeiro para ter um pouquinho de dinheiro e mostrar o funcionar como exemplo. Esse que eu falei de Caboclo. O que é RPPM? Como é? Reservas permanentes ambientais. Do patrimônio natural. Certo, certo. Eu queria uma palavrinha. Professor, deixa eu fazer só mais uma perguntinha. Aí o senhor disse que nem começou. E algumas pessoas plantam algaroba. A algaroba não serve, não é? A algaroba ela é africana, foi importada, ela não substitui a vegetação nativa. Um problema seríssimo. Em floresta o pessoal já está derrubando a algaroba. Por quê? Ela inibe o crescimento das espécies nativas. Muito boa madeira para lenha, excelente. Mas inibe, ela se expande rapidamente e inibe o crescimento das espécies nativas. É totalmente errado. Secretário, vamos reflorestar a Caatinga? Vamos Como? Com espécie nativa, através de viveiros, de mudas, de Já está pronto esse projeto? Já estamos construindo, por exemplo, agora nós vamos montar o que nós chamamos de quintal produtivo, em torno dessas 15.500 cisternas, onde as famílias irão, além de produzir aquilo que vai servir no primeiro momento como alimento, mas também produzir espécies nativas para que possam ir primeiro, vamos fazendo isso no entorno da casa, no terreiro de casa, para depois ir irradiando para outros espaços. Esse é o desafio dessas 15.500 casas que já receberão a cisterna para inclusão produtiva. Só para você ter uma ideia, Pernambuco é o primeiro estado que criou uma lei de convivência com o semiárido e vamos, até dezembro, fazer um mapa da convivência do semiárido, onde estamos dialogando com prefeitos, com gestores, com lideranças municipais, para que a gente possa ter um mapa. Qual é a necessidade? O que é que precisamos para conviver adequadamente nessa região? Neilda. Agora, Valdir, é importante ressaltar que nós temos hoje no estado de Pernambuco, como o secretário acabou de falar, além da política estadual de convivência semiárido, nós temos uma política estadual de combate à desertificação. Nós temos um plano estadual de combate à desertificação. E aí, tanto a sociedade civil, como os municípios, como o Estado, precisa priorizar essas ações, que muitas vezes a gente fala muito, né, nos nossos discursos, nos debates, mas a gente precisa fazer com que essas ações se tornem políticas públicas e políticas de Estado, não de governo, porque governo é passageiro. Então, se a gente não aproveita a oportunidade para consolidar essas políticas, nós vamos ter esse círculo a cada 4, a cada 8 anos e sempre discutindo as mesmas ações. Experiências nós temos de vários agricultores e agricultoras que têm cultivado as suas propriedades de forma diferente, mas essas experiências precisam ser observadas, sistematizadas e transformadas em políticas públicas. Professor Fernando Mota, um outro assunto polêmico é a história do ambientalista africano Alan Savory. Ele teria ordenado a matança de 40 mil elefantes na década de 50, achando que os elefantes estavam comendo a vegetação e que isso causava ou acelerava um processo de desertificação na área. Depois, conta-se que ele se arrependeu e ele surgiu com uma outra ideia, que foi da criação do gado sem confinamento.
né? O gado, na visão dele, poderia ser uma forma de, na pastagem, recuperar de alguma forma, né, o espaço, a terra saturada, a terra degradada. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O gado é bom para essa questão que a gente está colocando hoje aqui no programa ou não? Depende de como é feito. Existe, inclusive, um trabalho feito pela OEA em 1986, quando eu era o coordenador de ecossistemas lá da Sudene, do grupo de ecossistemas, onde ele mostra que pode haver um trabalho de irrigação e criação do gado. E solto dentro da caatinga, o gado forneceria matéria orgânica para a irrigação e se alimentaria da caatinga, faria o que eles chamam de raleamento. Não é o desmatamento, é o raleamento. Tiraria algumas espécies para facilitar o crescimento da gramínea, que iria alimentar o gado, se fosse ele bovino, fosse ele caprino, facilitaria isso, e o gado daria a irrigação, o adubo necessário, o adubo natural para a irrigação. Esse foi um projeto da OEA, quando nós fizemos o estudo sobre a bacia do Jatobá, em Ibimirim. Então, é possível se fazer isso. Agora tem que ter critérios. Não é pura e simplesmente se pegar, soltar o gado e deixar. Mas matar os elefantes, não. Aqui não tem, graças a Deus. Então não dá para a gente matar os elefantes. Mataria, né? Se tivesse, não mataria. Também não mataria. E teria gente que iria propor isso também, né? Eu não sei como é que não propuseram ainda matar outros bichos. Agora eu queria fazer uma pergunta. Mas já estão matando outro bicho, né, que é o próprio homem, né? Não, isso aí não é grande coisa, não. Eu queria fazer uma pergunta ao secretário. É uma coisa que eu vi em Cabrobó, e fiquei encucado. Por que está sendo trocado as cisternas de placa por cisternas de plástico? 30 segundos para responder, que a gente só tem 1 minuto para terminar o programa. A priorização do governo de Pernambuco são as cisternas de placas, em razão de que ela, além de transferir também a renda para aqueles municípios, ela dá uma condição participativa da família no processo de construção e implementação. Ok? Tá, respondido, professor. Eu estou dizendo a priorização do Estado. Depois vocês conversam, que agora, infelizmente, o tempo do programa terminou. A gente quer agradecer a participação da Deilda, a sua participação, professor Fernando Mota, e a sua participação, secretário. A sua participação também, né? E pedimos desculpas se alguma pergunta não pôde ser colocada hoje aqui no programa, que teve bastante provocação de todos os lados. E o programa Opinião Pernambuco fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até o próximo.